Boa noite. Olá. Mais uma live. Vamos esperar as pessoas entrarem. Começando mais uma live sobre culpa e mágoa. Oi, Aparecida. Seja bem-vinda, querida. Vou esperar as pessoas entrarem para começar a dar início à nossa live. Oi, Lúcia! Saudade! Tudo bem, querida? Beijos! A Cris daqui a pouco vai estar entrando, a minha convidada. Oi, dona aí. Fabi, Sirlene, Maria. Todo mundo acenando. Nara. Seja bem-vinda, querida. Renata. Acho que meu irmão também está aqui, Ricardo. Ele é de Campos. Seja bem-vindo, irmão. Fabi, Aparecida. Oi, Tânia. Tudo bem, querida? Wendel, vamos lá, gente, para a gente começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre mágoa e culpa. Alguém já experimentou esse sentimento? Porque a gente se sentir magoado com algo que fizeram com a gente, isso é normal, gente, na nossa vida. Ou se sentir culpado, achando que deveria ter feito mais por em uma determinada situação. Mas o que a gente vai falar hoje aqui é sobre um padrão de culpa ou mágoa que a gente vai repetindo ao longo da nossa vida. É muito mais que um sentimento, mas que interfere no nosso comportamento, pensamento e ações, e que vai diretamente interferir nos nossos relacionamentos. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. Gente, quem puder ir mandando aviãozinho para pessoas que possam participar também da live, que possam crescer aqui com a gente. É um momento de muito crescimento, de aprendizado. Quando eu vou lá pesquisar, estudar e trazer para vocês, eu sou muito abençoada, eu aprendo muito. E é isso que eu quero levar para a vida de vocês: aprendizado, crescimento, libertação. Então manda um aviãozinho convidando alguém. E outra coisa que eu vou pedir também, para vocês tocarem no coraçãozinho de vez em quando, né? Que quando ele é bastante tocado, o Instagram recebe isso como algo relevante e ele começa a propagar mais a live, fazer mais propaganda, tá? Então mais pessoas serão alcançadas. Então, manda aviãozinho e aperta no coraçãozinho. A Cris está chegando daqui a pouco. Uma colega, amiga muito querida. Ana, oi Ana. Seja bem-vinda. Sena. Júlio, meu marido, está aqui. Daniela. Então, como eu estava falando, vai além de um sentimento que a gente possa ter em um dado momento da vida, mas se torna um padrão, né? A questão da uma pessoa que sai da sua família de origem,
né? Ela sai e vai para a vida e ela sai ressentida com tudo que ela vivenciou, com esses pais, com essa família. Ela leva isso ao longo da sua vida, né? Então ela fica magoada com relação ao chefe que não deu a atenção que ela gostaria que tivesse dado. Ela fica magoada com o marido que não está dando atenção a ela como ela gostaria, né? Em várias situações ela tem esse sentimento de mágoa, né? Numa crise no casamento, né? E geralmente são pessoas que vão para a vida achando que os outros devem a ela. A pessoa que sai magoada e ressentida, ela vai para a vida achando que todo mundo tem que fazer algo por ela. E geralmente se torna um comportamento de vitimização, ela se torna vítima. Por isso que eu estou falando, acaba se tornando um padrão, né? Um padrão de vitimização. Então, num relacionamento, ela acha que não estão me dando atenção como eu gostaria, ele não faz aquilo, então assim, eu sou a vítima, sabe? Fica naquele egocentrismo, querendo algo do outro e achando que o outro tem que dar. E nas relações adultas, gente, é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe. Só que quando a gente sai muito magoado e ressentido, né, chega a sair com uma lacuna, um vazio no coração, a gente vai para a vida repetindo também é como a Tina chegou, gente. Peraí. Deixa eu ver se a Tina fez um pedido aqui. Ela vai entrar, gente. Rejane, Arlete, sejam bem-vindas. Oi, Sandra. Oi, Cris. Tudo bem, querida? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Muita correria, né, Cris? Muita, mas estamos aqui, firmes e fortes. Que bom. Eu já estava falando alguma coisa, Cris, em relação ao que a gente vai falar, o assunto que a gente vai falar hoje, né? Sobre mágoa e culpa. Que vai muito mais do que um sentimento, mas se torna um padrão na vida, né, Cris? Isso. Porque você se sentir magoado em determinada situação, injustiçado com alguém que fez algo ruim para você é normal. Mas você ficar magoado em uma situação profissional, numa situação de relacionamento, parece que em todas as áreas você vai com esse sentimento. Né? Então eu já estava falando, antecipando isso para as pessoas. Né? Uma repetição, um padrão de repetição, né, Sandra? Exatamente. Aí a gente tem que olhar para nós, né? Para nós mesmos e ver o que eu estou reproduzindo da minha vida, né? Que veio de onde? No meu sistema familiar. Exatamente. Né? Isso que eu estou falando. A gente sai da nossa família de origem, a gente sai magoado ou sai devendo. Isso. Achando que a gente está devendo a essa família, né? Isso. E aí, esse comportamento, isso se torna um padrão de comportamento e que a pessoa vai vitimizada para a vida, ou então ela se torna um Marte, a salvadora. Isso. Deve a todo mundo, tem que fazer por todo mundo. Exatamente, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que o primeiro, né, sistema relacional que nós vivenciamos, nós saímos da barriga da mãe para a barriga da família. Né? Mesmo que seja uma família adotiva, você caiu ali numa família. Que o tempo todo você influencia e é influenciado. Né? Ali você vai... ali a sua matriz familiar. O que é a matriz familiar? Qual é a marca da sua família? Né? O que a tua família te ensina sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre dar e receber? Então, ali você vai receber aquela marca, que eu costumo dizer que é a marca da força e da dor. Exatamente. Vem tudo junto. Né? E aí eu gosto muito da fala do Juan Garriga, que ele fala, o problema é que muitas vezes nós amamos mal. É amor,
mas é um amor que faz mal, né? Os pais tentam, por exemplo, a superproteção. Não deixa de ser um amor, mas é um amor que faz mal. O que você está passando para aquele filho? E acaba aprisionando, né, Cris? Sim, e o que você está passando para aquele filho? Você não dá conta. Não vai não, que você não consegue. É amor, você está tentando dar algo a mais, mas não está sendo uma boa influência para aquele filho. Né? E você falou uma coisa muito importante, né, Sandra? Os sentimentos que nós carregamos, mágoa ou culpa. Né? Mágoa vem junto com a raiva, aquela família que ficou me devendo. E a culpa, aquele ninho tão gostosinho, tão fofinho, que eu não consigo sair, aquela cola. Tão macio, tão bom, pago minhas contas, não gasto dinheiro com nada, tem comida pronta, né, Cris? Exatamente. Pra que eu vou pra vida correr atrás, né? Exato. Fica aqui que é melhor. Pra que vai correr perigo lá fora? Né? E essa superproteção, Cris, é importante a gente falar aqui, que aí o filho, ele vai para a vida, né, para o mundo infantilizado, né? Sim, sim. Com muito medo. Medo, infantilizado, sem ter flexibilidade, né? Ele não consegue ser uma pessoa flexível, aquela pessoa que não, estão querendo me passar a perna aqui, vou ficar esperto. Não, ele vai estar sempre achando tudo muito difícil, tudo muito pesado, porque em casa é que acontece realmente a proteção. Só é seguro dentro de casa. Então, esse filho não dá conta de sair, não dá conta de ter autonomia, que é o bem mais precioso. Mas para você ter autonomia, você precisa estar resolvido com a sua família de origem. Né? Então, são dois sentimentos que nos prendem. E quando a pessoa chega no nosso consultório, né, Sandra, ela não vem trazendo coisa boa. Ela vem trazendo uma dor. A pessoa só vai para a terapia, né, se ela está perdendo. Enquanto ela não está perdendo, ela não vem. Né? Então, é importante a gente perceber, e nós como terapeutas sistêmicas, terapeutas familiares, nós temos que entender de que contexto familiar aquele indivíduo vem. De onde eu vim para onde eu vou. Conhecer a raiz fortalece a árvore. E a raiz é a família, não tem jeito, né, Cris? Às vezes a gente recebe um paciente que fala assim, não vem de família não, quero falar sobre família. Não tem jeito, não tem outro caminho. Né? Você quer se conhecer, conheça a tua família, se torne repórter da sua família, Isso. Procure saber sobre as histórias, avós, tios, né, Cris? Exatamente. E quando a pessoa sai mal resolvida dessa família, né, com essa história, com muita dor, a gente fala que ela sai meio que colada, né? Vai para a vida, mas olhando para trás. Colada pelas costas. Colada pelas costas, exatamente. As mãos ainda estão lá. Em vez de afagar o marido, em vez de afagar o filho, ainda está fazendo pela família. Né? A pessoa fica dividida e muitas vezes vai ser energia, né, Cris? Com certeza. E não se entrega, né, Sandra? Não se entrega, porque pensa bem, se a pessoa tem a dor do abandono, ela vai magoada para a vida, né, com aquela dor. Qual é a defesa dessa pessoa? Para eu não ser abandonada de novo, eu nem me entrego. Eu fico na defensiva. Vai que aquele cara me abandona de novo? Então, eu não me entrego. Então, os relacionamentos, eles não acontecem, eles não se firmam. Porque a pessoa ainda está magoada. Aí não se entrega e acaba acontecendo o quê? Voltando para a família. O abandono. Exatamente. Não, o abandono de novo. Isso. Aí repete a situação na vida. Exatamente. Não se entrega, acaba que a relação não fortalece, não acontece e volta para de onde nunca saiu. Moisés é que fala isso, Moisés Grossman. Quando a pessoa volta, está voltando para o lugar que ela nunca saiu. Exatamente. É o efeito, eu ouvi falar de um palestrante uma vez, tem dois efeitos, ioiô
né? Quando o adulto vai e volta para a família. E tem o bumerangue, né? Às vezes a pessoa vai longe, né, Cris? Trabalha, alcança uma posição, né? Cresce na vida profissionalmente, cria filhos e tal, mas daqui a pouco parece que, né, se divorcia e volta para a família. Aí volta para a barriga da família. Por quê? Nunca saiu, né, Cris? Nunca saiu, nunca resolveu as pendências. Que o que nos Exato. prendem são as pendências com a família. E a gente não pode esquecer, Sandra, que, e eu sei que você sabe disso, o aspecto multigeracional. Porque não é só a pessoa entender quem não me deu, ou quem me deu em excesso, ou mago, ou culpa, ou, né, abandono, N situações que a gente percebe que a pessoa às vezes traz na bagagem. Mas a gente tem que ver também como é que foram os pais dos pais. Exatamente. Porque não é só pontuar o que aqueles pais, o que eles deram foi o que foi possível. A gente não volta à história. A gente vai lá atrás ressignificar. Então, além de entender o que os pais puderam fazer foi o melhor que foi possível, a gente também tem que entender a história dos nossos pais. E isso é libertador, né, Cris? É libertador. Pra ver... Aí dá uma outra visão. A outra visão é o quê? É ressignificar. Tipo assim, caramba, às vezes os nossos pais sofreram muito mais que a gente. Isso. Né? E aí fica com aquela raiva, né, com ressentimento que não me deram, não fizeram. E quando olha para trás, tipo assim, caramba, né? O que eles fizeram por mim que eles nem tiveram, muitas das vezes, né? Muitas das vezes. Significa. Isso. E aí a gente consegue, quantas vezes a pessoa, você falou muito bem, a pessoa volta para a família. Quando ela volta para a família, e é um padrão de relacionamento, de se relacionar, ela volta muito vítima. Coitada de mim. Olha o que aconteceu comigo de novo. Né? Então, a eterna vítima, ela está paralisada. Ela não está conseguindo se movimentar. Enquanto ela está na queixa, ela está paralisada. Quando ela consegue se distanciar um pouco e ver esse aspecto multigeracional que nós falamos, é que ela começa a entender que tem uma história dos pais dela também. Porque os pais são do jeito que são, não pela pessoa, né? Mas pelos pais que os pais tiveram. Olha como muda tudo. E quando a pessoa chega na terapia, não, porque meu pai não me deu isso. Sai do pessoal, né, Cris? Meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo. Blá, blá. Mas quando você entende que os pais foram dessa maneira, não foi por você, foi pelo que eles receberam dos pais deles. E isso é um processo, não é um processo rápido, né? Eu costumo dizer, cada um sabe o tamanho da sua dor. É verdade. A gente tem que ir com muito respeito, com muito cuidado, porque dói na pessoa, dói muito, mas é possível ressignificar. Então, o primeiro passo que eu percebo é que a pessoa precisa ter um incômodo. Tem que incomodar, tem que estar desconfortável. Né? A vida é para ser um rio que flui, mas a coisa meio que para ali, como você falou. É sempre aquele padrão. Fulano. Sempre salvando todo mundo da família. Exatamente. Aí sobrecarregada, cansada, daqui a pouco tá, né? Chega uma hora que ela não aguenta mais, porque também tem os ganhos, né, Cris? Tem ganhos e tem perdas. Com certeza. E aí as perdas têm que ser maiores, né? Quando você vê que você está perdendo mais do que ganhando, aí vem a força para você mudar. Porque mudar não é fácil, não, né? Não, mudar não é fácil. Mudar é uma coisa difícil. Mudar um padrão, né? Na terapia a gente sabe disso. Olhar para os nossos pais, reconhecer o que eles nos deram, agradecer e despedir é um processo doloroso, mas que vale a pena. E é possível. Nós sabemos disso. Né? Então, esse processo ele tem que ser acompanhado e no ritmo do paciente. Muitas vezes, né, Sandra, a gente recebe um paciente a primeira vez, você ali, opa, é isso aqui. Mas nem vou tocar nesse assunto agora, porque não dá.
Não dá para... A pessoa está tão na dor que você vai lá e meter a faca na ferida que já está aberta. A gente não pode fazer isso. Principalmente, Cris, em situações de abuso Sim, sexual, sim, sim. Muito, muito. abuso emocional. Abuso de Mas eu vejo poder. assim que o abuso sexual, às vezes a pessoa chega até o consultório, ela nem se lembra, ela guarda numa gavetinha lá da mente dela, tão guardadinho, que é tanta dor, que às vezes ela até meio que apaga aquilo da vida dela. Né? Isso. Só que ele ainda está vivo ali, e Isso. precisa ser trabalhado. E o que, né? que a Mônica McGoldrick fala, né? Quem não lembra, né? Eu esqueci, eu não consigo me lembrar. Quem não lembra está fadado a repetir. É verdade. Então, lembrar muitas vezes vai trazer uma dor, vai trazer uma ferida, mas é libertador. Porque qual é o processo terapêutico? Tem um incômodo, tá doendo, preciso tratar. Vou olhar para aquela ferida, vou mastigar aquela situação, vou digerir e vou deixar no tempo que pertenceu. Eu não preciso levar a mochila do abandono, da mágoa, do ressentimento. Eu preciso olhar para ela e esse é um processo, não é varinha mágica. A gente sabe disso. Né? E que ele fique lá atrás. E eu digo, vai ser sempre a pedrinha no nosso sapato. Mas quando a gente tem consciência, aí as coisas mudam. Porque você fica à frente da situação. E ter... Do controle da situação, né? E não a vítima. Né? E aí... E tem uma... fala, Cris. Não, que é aí tanta coisa, né, que a gente fica aqui assim. É a fala do adulto, né, Sandra? Não é a da criança. A criança que é vítima, né, Cris? E é realmente vítima porque ela não tem condições de se proteger. Ela precisa de um adulto que a proteja. Exatamente. O doentio é quando você vai com essa criança vitimizada para a vida, né, e fica querendo que os outros te protejam, que as outras pessoas te amem. Você vai, né, demandando isso na vida, como se fosse uma criança mesmo. E não cresce. A vítima paralisa. Isso. Ela não cresce. É incrível. Mas ela tem ganhos. Mas ela tem ganhos, né, Sandra? Então a vítima... Todo mundo fica ali paparicando. Ai, coitadinha. Ai, pobrezinha. Tá doentinha. A vítima, eu costumo dizer, a vítima vive de migalhas. Mas vive. Se ela quiser aquele padrão, se ela não quiser sair daquele padrão, ninguém vai fazer nada. Ela vai continuar no padrão vitimizado. Né? Então, a terapia é exatamente para isso. É para trazer o seu adulto para o controle da situação. Né? Isso que eu costumo dar o exemplo do carro. Muitas vezes a nossa criança vem para o banco do carona. Você está ali dirigindo, mas a criança está no banco do carona. Querendo falar alguma coisa para você, lembrando sentimentos que te prendem lá atrás. Nessa hora, o adulto deve olhar para essa criança, falar, olha, você suportou, você foi forte, eu quero te agradecer por tudo, mas você vai para o banco de trás, porque hoje a adulta aqui sou eu. Exatamente. E todos nós temos essa criança dentro de nós, né, Cris? Muitas vezes nós. Uma criança ferida. Né? E que quer tomar o controle da vida, né? Exatamente. E a vida é para adulto, não é para criança. Então A vida é para adulto, o casamento tem que ser entre adultos, o profissional tem que ser um adulto. Né, um profissional infantilizado, né, que o lado criança dele está ali, né, tomando conta, ele fica ali, né, arrumando confusão, querendo ser o melhor, querendo chamar atenção, que nem criança quando chama atenção, né? Então não cresce, né? Ele fica ali, não cresce. O adulto que tem foco e segue na vida. Exatamente. Imagina um profissional, né, que o paciente não fica, vai embora. Pode acontecer, né? Não teve empatia com o terapeuta, ele pode sair, você vai indicar um outro terapeuta para ele, da sua confiança, se ele quiser.
Mas imagina se é uma criança ferida, abandonada. Não dá conta. Não dá conta de ficar. Vai ali, vai morrer. Ah, meu Deus. Por quê? Não é pelo aquele paciente que foi, mas é pela criança abandonada que ainda existe dentro da pessoa e tem que ser tratada. Uhum. Né? Então, exatamente. A gente tem que ficar muito atento, Sandra, do que você falou. Quando você ouve a fala de um paciente, às vezes abandonado, aí você repara, a fala é do abandono no profissional, no relacional, nas amizades. A queixa é sempre a mesma. Porque, como você falou... Em todas as áreas, né, Cris? Incrível. Vira um padrão de repetição. Exatamente. Então... E aí a gente puxa a história de vida dele, a gente vai ver que lá atrás tem essa história de abandono, de desamparo ou de desamor. São os 3 grandes Ds, né, Cris? Isso, desvalor. Grandes dores que a gente traz do nosso passado. É o desamor, desvalor, a desvalia isso. E o desamparo. Isso. Só que tem um carro-chefe. Né? Que às vezes a gente pensa assim, eu tenho os 3. Não, tem um que é o carro-chefe. Tem um que é o carro-chefe. Só que muitas vezes uma ferida abre espaço para outras, né, Sandra? Porque eu fico vulnerável. Enquanto eu não fecho, eu acabo ficando vulnerável. Outras feridas vão entrando, vão acontecendo. Né? Agora mesmo eu estava antes aqui de entrar com você atendendo um casal que tem histórias de vida de muita agressividade, muita verbal e física dos pais, e eles não conseguiam ter uma história diferente, já com um filhinho de 2 anos, o menininho só fala para os pais que começam a discutir. Coitado. Então, eu coloquei muito para eles o quanto eles não foram acolhidos nas famílias de origem dele. Família de origem, para quem não sabe, é pai, mãe, irmãos. Né? O quanto que eles também não se acolhiam como casal. Que eles continuavam crianças desacolhidas, desamparadas. Os 2, né? Os 2, com história muito forte de desamparo. E um querendo que o outro venha suprir, só que o outro também está querendo ser suprido, imagina. Aí ficam os 2 ali, não, mas eu que quero, me dá atenção, e o outro também. Exatamente. E é bem assim, né, que a gente recebe. Exatamente. Então foi muito importante assim, eles olharem até o quanto que o filho já está recebendo o mesmo que eles receberam. Quer dizer, o que eu mais... Muito forte essa cena da criança de 2 anos, né? O que eu mais prometo que eu não vou querer na minha vida, que foi aquela vivência da família, eu estou repetindo. Quando eu olho, eu estou repetindo a mesma coisa para o meu filho que eu tanto queria. Que é o que essa moça mais queria, era um filho. Então, o que eu mais... Dói muito isso. Na hora que ela conseguiu enxergar a situação, e ele também, como foi forte para eles. Olha, essa criança está recebendo o mesmo que vocês. Por mais que vocês digam que não queiram, olha a criança. E olha que bacana. Esse ano o filho ia ser colocado na creche. E eu coloquei, olha, essa criança não vai ficar na creche. Que ele é tão preocupado com os pais que ele não vai conseguir se adaptar. Enquanto vocês não se acalmarem. Ou se separarem, né? Eu acho que a gente trabalha... Não, acaba se tornando no futuro, ou de repente já é, uma criança parental. Isso. Ele já está ali querendo acalmar os pais, né? Isso. Ou seja, ao invés de receber, pais dão, filhos recebem. Isso. Ele está ali querendo meio que mediar o conflito dos pais, né? Exatamente isso. E ele, para, isso que ele fazia assim com a mãozinha. E aí eu coloquei para eles isso. Quando ele for para a creche, que agora eles deram uma melhorada, eles estão mais... Eles deixaram as crianças e estão trazendo os adultos de volta, depois da gente mastigar, digerir essa vivência familiar dos 2. E eu falei para eles, olha, falem pro filho, vai tranquilo, papai e mamãe estão se entendendo, não precisa ficar preocupado. Ah, mas ele só tem 2 anos e meio. Não importa. A criança, ela tem a capacidade de se dar tanto para a família que se ela vê pai e mãe brigando, ela pode adoecer. Para quê?
para os pais pararem de brigar e olharem para ele. Mesmo que ele fique doente, mesmo que ele vá ser internado, a criança se dá. Incrível, né, Cris? A tamanha fidelidade que os filhos têm com relação aos pais, né? Exatamente. Então eu coloquei, liberem esse filho para entrar na creche. É a primeira vez que ele está saindo da barriga da família para a barriga do mundo, para a creche. Ele vai poder ir tranquilo? Para. Que hoje de manhã eles começaram a conversar mais aquecidamente, que ele veio correndo. Para. Então, como é importante a gente olhar de onde vem esse padrão da família dele e da família dela. Uhum. Então, quando eles deixam a criança com as dores no tempo que pertenceu, aí eles conseguem ser pais saudáveis. Não é pais perfeitos, que perfeito não tem nenhum pai e mãe. Mera ilusão. Mera ilusão da gente. Mas é nesse momento que a gente consegue dar uma saúde emocional para esse filho. É quando a gente tem essa visão do sistema emocional, do sistema familiar que a gente veio. E ver os pais, Cris, como humanos, né? Sim. Que erram, que acertam, né? Não ficar naquela idealização. A gente tem visto muito isso no grupo, né? Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre o nosso grupo. Isso. Que a gente tanto ama, né, Cris? Presente da pandemia. Essa idealização daquele pai ou daquela mãe que nunca teve, não tem, nunca terá. Isso. Né? Tem quase que fazer um luto, elaborar esse luto, né? Daquilo que não teve. Exatamente. E muitas vezes, Sandra, como que a gente trabalha? Qual é a mãe que você gostaria de ter tido? Exatamente. Qual é a mãe? Como é que ela é? É assim, é assada, é carinhosa, é alegre, é isso, é aquilo. E essa mãe você tem? Não. Ela não veio, não vem e não virá. Aí é exatamente o que você falou, Sandra, é o luto. Uhum. Então, é enterrar essa que não veio, não vem e não virá e olhar para o que você tem, que é a que é possível. Exatamente. E se a pessoa falar, ela não me deu nada. Não, ela deu. Ela deu a vida para você. É verdade. Né? Então, ela... Ô, a Marisete chegou, que bom. Então, ela deu... ela tá aí? Entrou agora. Nossa mestra. Então, o quanto que é importante a gente, muitas vezes, precisar enterrar essa mãe que eu idealizei para poder olhar para a mãe que é possível. E a gente fica a vida inteira, porque eu queria que fosse assim, que fosse daquele jeito. E não veio, não vem e não virá. E eu fico colocando... Fica um eterno lamento, né, Cris? Isso. Por que ela não era assim, ela não era carinhosa? E geralmente quando faz esse luto, né, que a gente pede para escrever, vem com choro, né, Cris? Exatamente. Vem com uma dor. Mas é uma dor... é libertador. Exatamente. É uma dor libertadora. Então, eu acho que o caminho que a gente oferece, né, Sandra, da terapia, do grupo que a gente está fazendo, é exatamente esse. Todos nós temos a nossa bagagem emocional. Todos. Não tem quem venha aquela folha né, perfeita, com a letra caprichada. Não tem esse. Então, a solução... Não existe família perfeita, né, Cris? Não. E a nossa chance é de nós aprendermos com a nossa família. Né? Então, exatamente. É olhar para a nossa história com respeito, com verdade, com honestidade, né? E poder agradecer, poder reconhecer o que essa família nos deu, né? E o que ela não pôde dar, deixar lá no tempo que pertenceu. Porque senão corre risco. E não pôde dar porque também não teve, né, Cris? Exatamente. E pai e mãe sempre dão o melhor que eles podem, né? Sempre. E aí, Sandra, corre naquele risco, né? O que a gente não recebeu, a gente fica buscando no outro. Né? No amigo, no marido, nos filhos, que aí é uma maneira também de adoecer os filhos. Né? Eu fico buscando isso o tempo todo. Né? Aquilo que eu não recebi é que nem aquela criança que não teve, né, não teve do pai ou da mãe, vai para a vida buscando pai e mãe.
em todas as áreas da vida. Exatamente. Colo, eu quero colo. Isso. E quando não recebe, chora, esperneia, bate pé, eu quero. Exato. Todos os relacionamentos que os casais estão nesse conflito, né, Cris? Nossa, como se fossem duas crianças. Exatamente, os dois pedindo pai e mãe, né? Exato. E quando eles não conseguem dar esse acolhimento, onde que eles procuram esse acolhimento? Nos filhos. Os filhos. E foi o que você Primeiro entre eles. Não conseguiram, aí vão para os filhos. E aí é uma carga muito grande, né, Cris? Para as crianças. Já adoecendo os filhos, né? Como você falou, fica um filho parental. Fica um filho sendo mãe da mãe ou pai do pai. Né? Então, isso é muito sério, adoece muito a pessoa, as relações das pessoas também ficam muito adoecidas, né? Então, eu penso que a gente... Eu vou tirar daqui e vou botar no carregador, você vai falando, tá? Tá bom. E aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Sandra, da proposta que a gente tem para o grupo. O que você acha? Vamos falar, sim. Então... o grupo online, eu e a Sandra já vamos para o 5º, né, Sandra? O quinto grupo de terapia online, né? Qual é o que a gente oferece, né? São 8 consultas de 15 em 15 dias, né? E grupo de 3 pessoas, cada pessoa fala meia hora e uma pessoa não intervém na fala do outro, só eu e a Sandra. Né? E tem sido muito enriquecedor, né? Tanto que nós já estamos no 5º grupo. Né? A nossa linha é da terapia familiar sistêmica, essa que nós estamos falando aqui, nós estamos explicando o nosso trabalho. Né? Então, a gente fez essa live também para falar sobre o grupo, né? Que tem sido muito importante, muito bacana. A Ana falando, é maravilhoso. Que bom, Ana. A Ana faz parte do grupo. Então, tem sido enriquecedor, não só para quem está fazendo a terapia, que olha para a própria história, mas ouve também a história do outro. Como é importante. Todos crescem, né, Cris? Como é Todos rico. crescem, se identificam, sai daquele egocentrismo de achar que só eu que estou sofrendo, só eu que passo por problemas, né? E ver que outras pessoas também passam pela mesma dor, e como que o outro está lidando, como ele está ressignificando. É algo assim lindo. Eu acho esse trabalho muito lindo. Então esse processo terapêutico, né, que nós oferecemos em 8 consultas, mas se a pessoa quiser ficar no próximo grupo, ela pode continuar sem problema nenhum. A gente tem visto, tem feito isso, né? Mas o nosso... tem uma pessoa falando, Sandra, eu gostaria de participar do grupo. Que bom, não sei quem é, mas você está vendo aí? Simone. Depois procura a gente pelo direct, né, Cris? Ou eu ou você. Então, tem sido uma ferramenta online, né? Coisa que a gente não fazia. Né? A parceria com a Sandra foi um presente também, né? Foi muito bacana, e a gente tem emendado um grupo no outro, que tem sido uma experiência ótima para a gente. E para quem tiver interessado, né? A gente, em março agora, nós vamos começar mais 2 grupos, né, Sandra? Sim. Né? A partir de março. Estamos finalizando agora 2 e vamos iniciar em março. Então, esse processo, né, claro que a gente vê, Sandra, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre a resistência, né? Muitas vezes a pessoa vem muito resistente, muitas vezes a gente fala, fulano falou para eu fazer terapia, ciclano falou para eu fazer terapia, a pessoa vem numa, não, mas eu acho que eu não estou precisando. Então, ter resistência é algo que é normal, que acontece. Né? A grande questão é romper essa resistência, né, Cris? Para poder se libertar. Exatamente. Então, não ficar preso nesse padrão, nessa dor,
né? Aquilo que precisa ser Exatamente. tratado, que está lá atrás e ficar no tempo que pertenceu, como você falou. É. E Juan Garriga fala uma coisa também que eu gosto muito. É o que a gente reprova, né, o que reprovamos nos aprisiona. Enquanto você está, não, eles não me deram, mas eu né, estou chateado, você está aprisionado lá. Só quando você Uhum, aceita, que você mastiga, que você se liberta daquilo. Então, muitas vezes, é a resistência de olhar, porque dói, porque é difícil, mas uhum, não tem outro exatamente. caminho. Então, se você acha que a terapia é algo que vai ser difícil, a gente está hoje aqui para te convidar para esse momento. Né? Você pode conversar comigo ou pela Sandra, nós conversamos com você pelo WhatsApp ou por uma ligação, conversamos como vai ser. Mas se por um Uhum, acaso você está num momento vendo que você não está bem, como a Sandra colocou, padrões estão se repetindo, estou sempre achando que o outro quer me passar a perna, estou sempre achando que o outro está me humilhando, o outro está uhum. me deixando de lado. Presta atenção na sua história. Porque quando há um padrão de repetição, para de olhar para o outro e olha para você. E vai resolver, né, Cris? Tem uma Senão história. aquela caminhada circular, né? E não linear, num sentido de crescimento, de evolução. Eu vi falar numa palestra que a criança ela fica circulando na vida, circulando. Ela não vai, ela não evolui, não cresce, né? Parece o cachorro rodando em volta do próprio rabo. Não é? Aquele cachorro ali É, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Né? é Porque verdade. tem que chegar um momento que você vai olhar para a sua própria história. O que não está Uhum, legal em mim? O que não está fluindo em mim? Né? O que uhum, meu é que não está deixando que as relações se desenvolvam? Né? uhum. Então precisa ter coragem para esse momento. Né? Precisa dar um passo além, sair da sua zona de conforto. Exatamente, Cris, é sair da zona de conforto. Mas indo para um lugar melhor, Isso, né? A isso. libertação, a individualidade, a autonomia, né? É o maior bem que Deus nos deu a cada um de nós. E quando a gente Exatamente. fica chorando a dor do passado, a gente perde essa autonomia, né? A Isso, gente fica ali paralisado dentro da barriga da família. exatamente. Emocionalmente, né, Cris? Não é fisicamente, na maioria das vezes, é emocionalmente. E muitas vezes, né, Sandra, como é que a gente percebe? A pessoa cronologicamente tem 50 anos, mas emocionalmente ainda é aquela menininha de 5, 6 anos pedindo um colo. Né? E o nosso trabalho é exatamente esse de resgatar aquela criança. A gente até falou da criança interior esses dias, né? Aham. De Eu vou até resgatar. comprar um livro que você indicou. Pois é, resgatar essa criança sofrida, que sofreu, como você falou, abuso, seja o que for, né? Resgatar essa criança, tratar dela, cuidar dela, das dores dela e deixar a dor no tempo que pertenceu para ela poder caminhar. E admirar essa criança, né, Cris? Porque ela deu Sim, conta. Chegou sim. até onde eu estou aqui. Ela deu conta da vida. Isso, isso. Não Olhar, ficou pelo caminho. Ter admiração. Isso tem a ver com autoestima, né, Cris? sim, sim. A criança interior e a autoestima caminham juntas. Né? Então, eu Exatamente. acho que você falou foi importantíssimo, é ainda olhar para essa criança e agradecer a ela. Nossa, você não pirou, você não enlouqueceu, você aguentou. Olha como você foi forte. Né? Aí você Deu faz as conta. pazes, exatamente. Aí você faz as pazes com essa criança. Né? Então, Uhum. e esse é o nosso trabalho. Né? Esse é a nossa metodologia, né, Sandra? Assim, tem Nossa várias, proposta no nossa grupo. É, proposta, várias. né? O que eu falo, assim, se você está num momento difícil, você tem que se mexer.
Ficar paralisado não vai adiantar. A nossa proposta é da terapia familiar sistêmica, né? Mas tem outras linhas. O que eu tenho que dizer é, não fique parado. Procure uma ajuda. Às vezes você vai se identificar com outra linha. Ok. Vá procurar uma ajuda. Né? Porque a vida já está passando. O dia de ontem não volta a vida mais. Passa rápido. O dia de ontem não volta mais. Né? Quantos relacionamentos, quando nós estamos na dor da criança, nós comprometemos. Relacionamentos com amigos, de trabalho, com os filhos mesmo. Então, até um divórcio, né, Cris? Sim, sim. Até um divórcio. Então, é muito importante a gente olhar para a gente, parar de apontar o dedo para o outro e olhar para você. Como é que eu tô? Né? Como é que eu tô eu em relação à minha família? Né? O que eu recebi? O que eu não recebi? Né? O que eu gostaria de ter recebido e não veio, não vem e não virá. Muitas vezes é uma realidade. Né? É verdade. Qual é o fone, Sandra? Estão perguntando. Está no Instagram, estão perguntando aqui. Qual é o fone? Tá no, o meu telefone tem no meu Instagram. E o seu, Sandra? O meu telefone também está no Instagram. Então, depois você coloca aí que tem gente perguntando o telefone. Qualquer coisa, entra pelo direct, aí eu mando o telefone também, não tem problema nenhum. Entendi. Ok. E aí, Cris, eu ouço muitas das vezes de pacientes que falam assim, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse essa visão um tempo atrás, a minha vida não teria sido como foi. Isso. Exatamente. Às vezes 50 com 60 anos, né, Cris? Exatamente. Exatamente. Aí a importância de procurar o quanto antes, porque o tempo passa. Isso. E às vezes a gente perde muita coisa, né? Isso. Por conta dessa dor do passado. Exato. E eu penso, Sandra, que todo tempo é um desafio e uma oportunidade. É um desafio que você vai entrar, mas também é uma oportunidade de você olhar para você, se reapresentar, é uma chance que você está tendo. Então, não perca a chance e a oportunidade, porque a vida passa muito rápido. Né? E o que a gente qual o maior investimento que você pode fazer? Olhar para você mesmo. Né? A Mônica McGold também fala isso. Os negócios inacabados com as nossas famílias de origem são os mais importantes da nossa vida. Então, as relações inacabadas, as relações que estão mal resolvidas, num lugar ruim dentro de você, são os negócios mais importantes da sua vida. É nesse que você deve investir. Para você se liberar daquele peso, para você se liberar daquela mágoa ou culpa, ou sentimentos que vão te prender, vão te paralisar, como você falou, Sandra. Então, e usufruir daquilo que do presente, aquilo que Deus tem dado para a gente, né? Que é quando a gente está mal, né, magoada, se sentindo culpada, fica no sofrimento, né, Cris? E não vê as bênçãos, né? As coisas boas que Deus dá para a nossa vida, não tem gratidão. Isso, né? Isso. Quanto que é importante a gente ser grata pela nossa vida, né? E por tudo que a gente passou, porque nos fez quem a gente é hoje, né, Cris? Exato. Até as dores, elas nos fazem crescer, nos fazem melhores. Parece uma coisa meio louca, mas elas nos fazem ficar melhores do que nós somos. Né? Perder para ganhar. Perco aqui, mas eu ganho aqui. Eu fico mais forte, eu fico mais flexível, eu fico mais né, sabendo lidar com as adversidades da vida. Né? Exato. Então, fortalecido. Isso é resiliência, né, Cris? Que tanto se fala hoje em dia. Com certeza. Então, sair das dificuldades e crises da vida fortalecido e não fragilizado. Exato, né? Exato. Que isso possa te impulsionar e não te puxar para trás. Exatamente. Cris, eu queria ficar aqui a noite toda com você, mas já está terminando. Queria te agradecer pela participação. E foi uma bênção. Foi o ganho que a gente teve na pandemia, né, Cris? Esse trabalho.
Foi Seja-se um verdade. presente de Deus. Foi verdade. Se É não verdade. tivesse, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas É trouxe verdade. coisas maravilhosas, né? E a gente ter começado esse grupo, esse trabalho juntas, tem sido assim um privilégio enorme, né? A gente tem aprendido. Eu acho que a gente é uma dupla afinada, Sandra. Sem falsa Também modéstia, eu acho que a acho. gente é uma dupla afinada, porque tem isso. Uma vez de um lado, a outra vez do outro, aí costura, e ressignifica, e perdoa. E vambora, gente. Vamos crescer, vamos que vamos. Isso aí. Chega de dor, né, Cris? Chega. Então, eu quero repetir mais uma vez, a nossa linha é terapia familiar, mas se você está passando por uma dificuldade, faça um movimento, procure a linha que te agradar. Tem tantas linhas hoje em dia. Essa que nós estamos falando aqui é a que nós oferecemos. Mas não fique parado. Faça um movimento a seu favor. Saia do lugar, porque vale a pena. Obrigada, Sandra. Ok, adorei. querida. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, Cris. Eu não consigo Tanta ler. gente que conhecida. Eu queria Não consegue, ler. não? Ó, Valéria está aqui. Ah, que Renata bom. Faria. Ah, Renata de São Paulo. Que bom. Deixa eu Beijo para todas. E vai cair, Cris. Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau. Não, não caiu ainda, gente. Beijo no coração de todos vocês. E fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Beijo.